E nós vamos hoje meditar na palavra de Deus no segundo livro de Reis. Essa palavra sempre arde no meu coração. E ainda Deus, Ele coloca no meu coração fortemente fazer um estudo sobre esta passagem. Principalmente hoje, que nós precisamos tanto do favor de Deus, que nós necessitamos tanto da provisão do nosso Senhor em nossas vidas. E hoje não há de ser diferente. O nosso Deus é Yahvé Jiré, o Deus provedor, Deus que provê na sua casa, provê na sua empresa, irá prover na sua saúde, vai mudar toda e qualquer que seja a situação ou o quadro que estejamos agora a vivenciar. Tudo isso porque Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Eu quero que você vá comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 4. E nós vamos ler o versículo de número 1. Quero que você vá comigo lá. Quero que você esteja neste momento meditando na palavra comigo. Nós vamos colocar aqui também para que você esteja acompanhando. Vou tentar fazer o possível para não te atrapalhar, mas aí você vai acompanhando comigo. Você vai determinando a bênção do Senhor aí. Amém? Está escrito assim, segundo livro de Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus fala conosco através desta passagem? Crê mesmo? Então feche os teus olhos. Eu vou orar ao Senhor para que todo entendimento, sabedoria e graça sejam derramados sobre as nossas vidas e que Ele venha me usar de uma forma poderosa e gloriosa para abençoar o teu lar, abençoar a tua casa. Senhor Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua santa e gloriosa presença para poder ouvir a tua voz. Fala conosco, portanto use agora os lábios do mensageiro. Fala através da minha boca, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça e que toda honra e glória seja dada a Ti, não somente hoje, mas para todo sempre. E envia a Tua palavra com poder e com autoridade e que ela vá e produza resultado para o qual o propósito está sendo enviada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga amém, Senhor. Eu creio que Ele falará conosco de uma forma gloriosa e poderosa. Vamos entender, a situação não era nada fácil. Este momento em que a palavra de Deus nos remete agora a uma reflexão, seria o momento mais difícil, mais complicado da vida desta mulher, que apesar de estar vivendo já um grande drama pela morte do seu marido, está vivendo um momento difícil pela perda da pessoa que ela mais tinha como seu protetor, como seu guardador. Ela recebe uma má notícia. Ela se depara com uma situação ainda pior. Começaram a chegar as dívidas, começaram a bater a porta daquela mulher, agora os credores, para cobrar dela todas as dívidas adquiridas pelo seu marido, que era um servo de Deus, era um homem que temia ao Senhor. E aquela mulher estava preocupada, porque como forma de pagamento, os credores estavam já se colocando a brigar entre eles para levarem os seus filhos como parte do pagamento, como processo de quitação de toda aquela dívida. A preocupação daquela mulher não era com as dívidas. A preocupação daquela mulher não era com o tamanho, o volume da dívida que o seu esposo havia deixado. O que nós temos que entender e precisamos compreender, que o coração daquela mãe estava angustiado, porque os seus filhos seriam levados como escravos. Deus não está agora vendo uma aflição de uma mulher por conta meramente de dívidas, de pagamentos, de contas que haviam sido realizadas pelo seu esposo.
Deus está vendo uma mãe angustiada, porque está vendo a possibilidade dos seus 2 filhos serem levados como escravo. Aquela mulher estava angustiada, ela estava aflita, porque o amor de uma mãe para com o filho é muito grande. O amor de uma mãe para com aquele que ela gera é imensurável. E aquela mulher está vendo os seus filhos que ela gerara, que ela tenha com eles uma intimidade, um momento muito glorioso, na sua casa, estavam sofrendo já com uma perda. Ela está vendo a possibilidade de perder os 2 filhos que ela tanto apreciava, que ela tanto amava. Daí a preocupação, porque aquela mulher, além de ser fiel e querer quitar a dívida que ela possuía por conta do seu marido que havia morrido, ela está preocupada também em não deixar os seus filhos serem levados como parte do pagamento. Às vezes a gente não entende esse lado, o lado do sofrimento, da dor que aquela mulher estava sentindo, que ela estava agora a colocar diante do profeta. E ela vai até o profeta e ela vai expor para ele, ela vai mostrar o que ela está passando, qual é a dor, o sofrimento que aquela mulher está agora a enfrentar. Veja comigo o versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Entenda isso. Quando aquela mulher, ela chegou diante do profeta, e ela declarou a situação dela, o problema que ela estava vivendo, a situação que ela enfrentava, o profeta, ele foi objetivo. Ele ouviu, ele compreendeu, ele entendeu o que aquela mulher estava passando, ele conseguiu enxergar o tamanho da dor e a necessidade que aquela mulher ela tinha, ele conseguiu mensurar a emergência em poder agir diante daquela mulher, e diante daquele caso que ela levara até ele. Porém, como homem, ele não podia fazer nada. Como ser humano, como alguém que poderia até pagar a dívida, ele não tinha recurso. E ele deixa isso claro: o que eu de fazer? Eu, Eliseu, não posso fazer nada. De mim mesmo não tem saída. Se aquela mulher tivesse ido em busca do homem e não do profeta, ela voltaria frustrada, porque como homem ele não tinha recurso, como homem ele não poderia dar direção, mostrar qual seria o caminho que aquela mulher tinha que percorrer para obter o sucesso, a vitória, diante de todo aquele momento difícil. Mas como profeta, como servo de Deus, como homem que tem a palavra do Senhor, a Eliseu, ele tinha sim, ele tinha uma direção, ele tinha uma saída, ele tinha a palavra revelada do Senhor para a vida daquela mulher. Como quando nós estamos aflitos, angustiados, a nossa maior saída, a nossa maior resposta, a nossa melhor direção virá do Senhor, virá de Deus. E é isso que nós temos que entender, é isso que precisamos compreender. Como aquela mulher, num momento tão difícil, tão complicado, onde parecia ser irreversível, não tivesse aquela mulher tomado a decisão de buscar no Senhor, como você está fazendo agora. Você poderia estar assistindo o jornal, você poderia estar alimentando a sua mente com as informações da mídia, mas você quer alimentar o seu coração, você quer trazer esperança à sua vida, ao momento em que você está vivendo, pautado nos ensinamentos do Senhor. E hoje, como profeta Eliseu, eu estou sendo o porta-voz de Deus para a tua vida. Eu estou sendo a boca de Deus para dizer para você que há uma saída, tem uma solução. Você não precisa se desesperar.
Nosso Deus está no controle. Só que Eliseu, ao ouvir aquela mulher, ele vai dizer algo para ela, mostrando que ele era tão quanto ela humano. Porém, ele tinha algo que aquela mulher precisava aprender e colocar em prática. Ele tinha uma fé alicerçada e pautada em Deus. Como profeta, ele cria que Deus pudera fazer qualquer coisa e ele entraria com providência naquele caso. Veja comigo, olha o que ele vai perguntar. Vou ler de novo. Declara-me. Ele precisa saber da boca daquela mulher o que ainda ela possui, o que ela tem ainda que Deus ele venha usar. Para que Deus comece o trabalho dele, é necessário que eu disponha algo para que Deus ele faça o milagre acontecer. Se aquela mulher não apresentasse nada para o profeta, se ela não declarasse nada para o profeta Eliseu, como que Deus faria a multiplicação? Como que Deus mudaria a história, o quadro daquela mulher? Veja bem, e ela disse: tua serva não tem nada em casa. Ela havia já desprendido de tudo que ela possuía. Ela já tinha vendido todas as coisas que ela podia para tentar sanar com as dívidas. Quando ela diz que não tem nada em casa, ela está trazendo à memória cada um dos cômodos da sua casa, e ela está trazendo diante do profeta, mostrando que tudo que ela possuía, que poderia gerar recurso, que poderia ter mudado aquela situação, ela já tinha desprendido deles. Ela já tinha aberto mão de tudo aquilo. Porém, nada ela obteve como resultado. Mas só que ela lembrou de uma coisa. Ela lembrou que tinha uma botija de azeite na casa dela. Era a solução, a saída. Para Deus, as coisas que parecem ser loucuras aos nossos olhos, mostram e revelam o tamanho do poder de Deus em nossas vidas. Quando ela disse: eu tenho uma botija de azeite, é como uma luz acendesse dentro de Eliseu para passar para aquela mulher a direção. Não, muito obstante, o azeite, ele é usado realmente também, muitas de suas funções, para acender a candeia. Naquele momento, quando ela fala: eu tenho uma botija de azeite, a luz, ela acende. A luz, ela é trazida como revelação para a vida daquela mulher. Preste bem atenção nisso. O azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pode faltar tudo na nossa casa, pode nos faltar tudo, mas nunca podemos deixar faltar o Espírito Santo dentro de nós. A nossa casa tem que ser sempre uma casa que venha conter o Espírito Santo, o azeite de Deus. Esta vasilha, ela nunca pode faltar na nossa casa. A botija com o Espírito Santo, uma vida de intimidade, uma vida que busca ter uma comunhão com Deus, nunca pode faltar em nossos lares. Seja no momento de fartura, seja no momento de escassez, seja no momento de grande e profunda dificuldade, o Espírito Santo sempre estará presente ao nosso lado. E é isso que nós temos que aprender, e é com esta palavra que nós vamos alimentar a nossa fé nesta noite. Veja comigo o versículo 3. A direção do profeta para aquela mulher que tinha a botija com azeite. Eu te pergunto, você tem o azeite na sua casa? Você tem o Espírito Santo na tua vida? Você transporta como vaso que eu já tenho te ensinado que és verdadeiramente diante de Deus? O oleiro não te moldou? Ele já não tampou as rachaduras? Ele não te escolheu? A nossa mensagem está ligada. Deus tem um propósito diante de nós com cada uma dessas mensagens. E se este vaso contém o azeite, se este vaso tem azeite, Deus pode fazer coisas tremendas acontecer na tua vida. Veja comigo. Então disse ele, versículo 3, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Eu acho fascinante essa história, porque quando o profeta Eliseu
Ele pediu que essa mulher fosse a todos os seus vizinhos. No momento de maior dificuldade para aquela mulher, ele está dizendo assim: prega, anuncia, que grandes obras Deus vai fazer na sua casa, na sua vida. Quando ele dá a direção para aquela mulher ir de porta em porta, de casa em casa, e pedir, agora solicitar vasilhas para os seus vizinhos, ele está dizendo assim: fala para essas pessoas como está a sua vida hoje, fala para os teus vizinhos qual é a sua real situação hoje, mas já anuncia que logo em breve Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua história. Peça para eles vasilhas emprestadas, e eles vão perguntar para aquela mulher: para quê? E ela vai falar: porque Deus vai fazer milagre lá na minha casa, porque hoje Deus vai visitar o meu lar, porque hoje a provisão do Senhor vai chegar na minha vida. Aquela mulher tinha que anunciar. Você tem que saber também disso. Quando Deus vai fazer algo grande em nossas vidas, Ele quer que nós venhamos anunciar, para que outros passem a entender e a crer que o nosso Deus é poderoso. O milagre era para aquela mulher, mas a notícia tinha que se espalhar. A notícia tinha que chegar a todos os moradores daquele lugar, para provar que Deus ainda agia, que Deus ainda é a solução, Deus ainda é a salvação. Não se preocupe, Deus vai mudar o seu cativeiro e vai fazer com que muitas pessoas estejam vendo o que Ele vai operar na tua vida. Quando aquela mulher começou a enviar os seus filhos, e cada pessoa perguntava o que iria acontecer, ela estava dizendo: Deus vai fazer a provisão acontecer dentro da minha casa. E muitas pessoas estavam rindo, muitas pessoas estavam desacreditadas, muitas pessoas não confiavam, muitas pessoas não criam e não conheciam o Deus que aquela mulher estava buscando, como muitos não conhecem o Deus que você serve. Mas é através da tua vida, creia nisso, é através do teu testemunho, é através da diferença que Deus vai fazer na vida daquele que serve a Ele, é que muitos vão passar a crer no tamanho do Deus que nós servimos. E Ele disse: vai, pede para você agora emprestados muitos vasos, não poucos, todos vazios, não precisa conter nada. É impressionante. Deus só quer as vasilhas, Deus não quer conteúdo, Deus não quer líquido algum. Deus não pediu àquela mulher nada, além de que ela tivesse fé que Ele ia fazer o milagre acontecer na vida dela. O que Deus espera de você, espera de mim, é que nós venhamos crer de uma forma inabalável que Ele vai mudar o quadro, Ele vai mudar a circunstância. Veja comigo, versículo 4, olha que coisa maravilhosa. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Tinha que ter fé. Deita o azeite sobre todos os vasos? Como assim? Se ela só tem uma botija pequenininha, como que ela vai encher? Ela tinha que ter fé, ela tinha que acreditar naquela palavra. Quando Deus envia a direção, quando Deus manda a palavra profética, não pode haver dúvida, não pode haver dúvida em nosso coração. Eu estou ministrando no teu coração esses dias que Deus vai fazer a diferença. Deus tem te escolhido, Deus tem te separado. Você não pode duvidar desta palavra. A sua capacidade de crer tem que estar acima de toda circunstância adversa deste momento. Ainda que todos os diagnósticos e as previsões dos críticos, dos economistas, dos que estão amparados pelo estudo, conhecimento de toda uma economia, está a mão de Deus. Acima de todos esses está o poder de Deus, e é Ele que provê.
que aquele que crer, aquele que confiar, vai vivenciar isso. Você não tem que estar preocupado com nada. Você não tem que estar se preocupando com o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. E é Ele o dono. É Ele que vai agir, é Ele que vai trabalhar. Ele falou, mulher, fecha a porta da tua casa. Mas espera aí, pastor. Ele manda ela anunciar para todo mundo, depois manda fechar a porta. Ei, anunciar é uma coisa, viver a experiência é outra. Deus está mandando anunciar que Ele vai fazer, mas para que Deus trabalhe não pode haver interferência, não pode haver dúvida. Existem pessoas que não conhecem o trabalhar de Deus, não sabem como Deus trabalha. Tem pessoas que quando Deus começa a trabalhar, diz que já está bom, que é o suficiente. Não. Quando Deus começa, Ele só conclui a obra quando Ele acha que está pronta. Quando Ele pensa, já está determinado, que já está agora concluído. E aquela mulher precisava crer que Deus iria começar e Ele iria encher todos aqueles vasos que ela havia pegado emprestado. Preste bem atenção nisso. Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa nada que Ele tem que fazer hoje para o dia de amanhã. Quando nós lemos o livro de Gênesis, a cada obra que Deus concluía o seu dia, Ele dizia, está pronto, esse dia está concluído. Deus não joga para o dia seguinte algo que Ele tem que fazer hoje. Se Deus começou uma obra na tua vida, pode ter certeza que ao tempo determinado dele, a obra irá se concluir. E Ele disse, e põe à parte aquele que estiver cheio, aquele que estiver realmente agora transbordando da unção, do azeite. Ou seja, Deus iria encher aqueles vasos. Aquela mulher tinha que confiar. Como? Se a botija que eu tenho é inúmeras vezes menor do que todos os vasos. Deus não está mandando você observar o instrumento ou o objeto que Ele vai usar. Ele está mandando você crer na palavra que Ele está determinando. E é isso. E olha o que Ele vai dizer. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam os vasos e ela os enchia. Ela obedeceu a palavra. Ela creu. Muitas das vezes a gente duvida. A gente olha a circunstância, a gente olha a adversidade. Não. Creia, somente creia, não temas. Confiar totalmente no Senhor, crer que Ele é o Deus poderoso para fazer o impossível acontecer. E é isso. E quando aquela mulher começou a ver os seus filhos trazendo, e ali enchendo, a fé daquela mulher ia aumentando, e eu já determino que a sua fé será aumentada. Deus vai multiplicar sobre a tua vida aquilo que você está necessitando, aquilo que você está precisando, pode ter certeza. Deus é conosco, não duvide. A bênção que Deus está preparando não seria só para aquela mulher, mas para a sua casa, para os seus filhos, para o sustento de tudo aquilo que ela precisava. Veja o versículo 6. Eu digo que o versículo 6 é o versículo do homem. É o versículo que mostra a nossa capacidade como seres humanos. Olha o que vai dizer. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Repare que, por não haver mais vaso, por eles terem trabalhado para conseguir adquirir aqueles vasos, aquela quantidade, o milagre, o azeite jorrou até aquele momento. Ou seja, Deus ele vai trabalhar até onde a nossa fé nos impulsionar. Se eles tivessem trazido uma carreta de vasos, Deus encheria uma carreta de vasos com azeite. Se eles tivessem trazido mais de 10.000 vasilhas, Deus encheria mais de 10.000 vasilhas com azeite. Deus age até onde a minha fé me impulsiona a viver o milagre dele. Quando os vasos acabaram, a fonte, ela parou.
Deus não desperdiça milagres. Deus trabalha até onde a minha e a sua fé nos impulsionam a chegar. Está entendendo isso? Então você nunca pode limitar o agir de Deus. Quando Deus começa a trabalhar, Ele quer ver a nossa fé em ação, nossa fé trabalhando. Então eu quero que você comece a entender isso. Quando as adversidades surgirem, não pare. Quando os momentos começarem a se colocar como dificuldades na tua vida, continua. A tua fé que vai proporcionar a bênção de Deus, o milagre do Senhor. Veja comigo o que vai dizer o versículo 7, que é o versículo do ensinamento, é o versículo de Deus. Diz assim: então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. Olha bem, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Paga aquilo que está te tirando agora o sono, aquilo que está te angustiando. Paga, vai lá, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei com aquilo que sobejou, com aquilo que está sobejando. E olha, que não foi pouco, a dívida daquela mulher fora paga, e Deus fez ainda com que ela e o filho dela, os dois filhos, vivessem, não era tentar viver, não era tentar sobreviver, viver de tudo o que sobejou. O que Deus vai fazer na minha, na tua, em nossas vidas, será algo grande. Não se preocupe, Deus vai ser o Deus provedor na sua vida. Ele tem sido e vai permanecer ser aquele que provê todas as suas grandes necessidades, e Ele vai gerar recurso para todas elas. Pode ter certeza disso. Como Deus proveu na vida desta mulher e dos seus filhos, eu determino, pelo nome de Jesus, haverá provisão sobre a tua casa, haverá provisão sobre o teu lar, haverá provisão no seu trabalho. Portas não vão se fechar, muito pelo contrário. Após tudo isso, as portas vão se abrir, e vai ser Deus que vai abrir a porta para a tua vida. Pastor, mas uma porta fechou. Essa porta que fechou não se compara com a porta que Deus está preparando para ser aberta em favor da tua vida, em favor da tua casa. Você crê nesta palavra? Toma posse dela. Crê que o Senhor é conosco. Crê que o Senhor, Ele vai nos abençoar. Amém?